Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20 e 21, os capítulos finais de João. Estou muito feliz. João, capítulo 20, começa assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram." Dá para entender, João não fala sobre isso, mas os outros evangelhos falam um pouco mais, mas dá para entender que Maria Madalena não estava sozinha. Ela foi ali provavelmente com outras mulheres, a mãe de Jesus talvez, foi com outras mulheres ali visitar o corpo de Jesus. Ela vai até o encontro de Jesus lá no sepulcro e a pedra não está no lugar, está aberto, o sepulcro está aberto, né? A pedra estava removida. Com certeza, para Maria, de primeiro ali, isso foi um choque. Quando eu li, me veio na mente, sabe? Como que Maria esqueceu? Jesus já tinha dito, gente, como é que aquele povo esqueceu? Ele já tinha dito que iria ressuscitar depois dos 3 dias. Só que é sempre bom a gente lembrar de que pra gente que está lendo essa história todos os dias, é muito fácil lembrar das coisas desde o começo até aqui, é muito fácil ter tudo fresco na mente, porque a gente tá lendo a história. Agora, pra quem estava vivendo a história, era muito mais difícil. Eles passaram ali por momentos horríveis, com a perca de Jesus, perca, nunca lembro como é que fala direito. Estavam muito tristes, estavam abalados, os discípulos estavam com muito medo, porque estavam com medo de ser perseguidos e muita coisa assim. Então tava todo mundo com a mente bagunçada, gente. Tava todo mundo numa loucura danada. E aí vão lá visitar Jesus e simplesmente encontram a pedra removida. Então foi um choque, meu Deus. Ainda mais porque, vocês lembram, né? A fúria que os judeus, os fariseus, os sacerdotes, o povo tinha de Jesus, a raiva. Então provavelmente na cabeça de Maria, a primeira coisa que ela pensou foi: eles odiavam tanto Jesus que até roubaram o corpo dele, tiraram o corpo dele daqui e, sei lá, levaram pra algum lugar, tiraram pra que ninguém pudesse nem ver de tanta raiva que eles tinham. Na minha cabeça era isso que Maria pensou de primeira ali. Por isso que ela vai correndo até os discípulos, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, vulgo João, vai até Pedro e João contar pra eles o que ela viu, o que tinha acontecido. E aí ela diz, né, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, olha isso, chat. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Eu amo saber que foi João que escreveu o Evangelho de João e que ele mesmo se denomina como o discípulo que Jesus amava e de que ele mesmo deixa claro de que ele chegou primeiro que Pedro. Eu amo saber disso. Dá pra perceber um pouquinho do jeito que João era, né? Da forma como ele era, e enfim. Chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Então, chega ali, Pedro e João e Pedro chegam, importante lembrar essa ordem, chega ali no sepulcro, João para, olha, vê que tem alguma coisa ali de errado, Jesus não tá ali, mas ele não entra. Pedro chega logo atrás, correndo, gente, também dá pra perceber muito a diferença, né, de característica não, gente, mas enfim, do jeito de João e de Pedro, né, que Pedro já chega correndo e entra. E ele entra e percebe uma coisa que João não percebeu. Ele percebe que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava ali dobrado à parte, ali do ladinho. O capítulo continua... Personalidade, isso, obrigada, Cleito. O capítulo continua assim, ó, o versículo. Estava dobrado à parte, separado das faixas de linho.
Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Quando eles olham para o lenço dobrado à parte ali, a Bíblia diz que eles veem e creem. Acredito eu que, obviamente, é até fácil entender isso, que aquele lenço não foi dobrado à toa, né? Tinha um propósito, tinha alguma mensagem que Jesus queria passar. Talvez Jesus, obviamente, sabia de que pensariam que o corpo dele tinha sido roubado e tudo mais. Então Jesus deve ter pensado, eu vou deixar esse lenço aqui dobradinho para eles olharem e pensarem, não, peraí, lembrarem, né? Ele tinha falado com a gente alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. Não foi roubado o corpo dele. Ninguém quer roubar o corpo dele e ia deixar um lenço dobrado. Então era para eles entenderem ali o que estava acontecendo. Tanto é que diz, né, que versículo 9 diz que eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então a partir que eles olharam para aquele lenço, eles creram e começaram ali a entender o que estava acontecendo, de que alguma coisa estava acontecendo ali. Entendeu? Só que os discípulos veem tudo isso e vão embora. Eles vão para casa. E aí o versículo 10 continua assim. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Eu comentei com vocês quando a gente estava ouvindo, acho que João 20, que a gente estava ouvindo, ou a Vitória na Cruz, não lembro. Mas eu falei com vocês, né? Imagina o desespero de Maria. Eu acredito muito que Maria estava muito triste ali, gente. Ela estava acabada, eu acho, né? Por ela ter ficado ali parada chorando em frente ao sepulcro. Com certeza ela pensou, meu Deus, eu já não vou ter mais ele aqui. Agora eu não vou poder nem visitar o corpo dele, nem saber que o corpo dele tá aqui mais. Que crueldade. Então ela estava muito triste com tudo aquilo, muito desesperada com tudo aquilo, sem saber o que estava acontecendo. E aí, a continuação do versículo diz assim: enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Então, a gente consegue perceber que ela ainda estava procurando Jesus. Ela ainda estava nisso de, não, ele deve estar por aqui, em algum lugar ele está. Então, enquanto ela estava chorando, ela curvou para olhar dentro do sepulcro novamente e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levar embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então ela vê aqueles anjos ali, né, ali parados, que perguntam para ela porque ela estava chorando, e vocês percebem que ela continua procurando, porque ela não ouve nada, não diz que ela ouve nada, só diz que ela se virou para continuar procurando onde estava Jesus. E quando ela se vira, ela vê Jesus, mas ela não consegue reconhecer ele. Acredito eu, não tá escrito isso, mas Jesus agora, né, ele estava em um corpo glorificado. Então acredito eu que era mais difícil de reconhecer ele, que ele estava diferente. Então quando ela vê, ela não reconhece. E por estar em um jardim, é bom lembrar de que Jesus ele foi ali colocado em um sepulcro perto em um jardim. Então ela pensa que o homem que ela estava vendo era um jardineiro. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Gente, Jesus é muito icônico, né? Assim, Jesus é muito incrível. Em várias vezes a gente conseguiu perceber isso, mas aqui neste momento eu consigo perceber Jesus assim, pensando, não sei, gente, ele com certeza ele estava muito feliz por tudo que tinha acontecido, pela missão dele que ele tinha cumprido, e por ver ali Maria, ele olha pra ela e diz: mulher, por que você tá chorando? Tipo assim, na cabeça dele, eu acho que ele deveria estar pensando, mal sabe ela quem que tá na frente dela, vocês entendem isso? E aí ele diz, né: por que você está chorando? Quem você está procurando? Olha que lindo. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei.
Jesus lhe disse: Maria. Ai, gente, eu falei com vocês, né, que pra mim essa cena é incrível. Eu consigo imaginar claramente Jesus ali e Maria de Magdala ali, Maria Madalena. Ela olhando pra ele desesperada. Travou pra vocês? Espera que travou. Enfim, gente, daqui a pouco vai melhorando, tá? O importante é que vocês conseguirem me ouvir. Eu tava falando que eu consigo imaginar a cena, né? Jesus ali, Maria ali. E Jesus foi alguém que mudou a vida de Maria. Ele mudou a vida dela por completo. Então, com certeza, já falei com vocês, ela estava arrasada, desesperada. E ela dizendo, me fala aonde você colocou que eu vou lá, eu pego ele, eu trago de volta. Me fala só onde ele tá, eu só quero saber aonde tá o corpo dele. E aí Jesus olha para ela e só chama ela pelo nome, mais uma vez. Ele diz, Maria. E vocês lembram lá nos capítulos anteriores que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Travou de novo, né, gente? Misericórdia. Voltou? Bênção. Olha como trava. Tá dando pra ouvir perfeito? Então vocês fechem os olhos de vocês, fingem que vocês estão assistindo, que vocês estão só ouvindo, é podcast. Eu chamo ela pelo nome, o que é muito lindo já por si só. É muito maravilhoso. E Maria reconhece a voz de Jesus. E automaticamente, quando ele fala com ela, chama ela pelo nome, gira assim a chavinha na mente dela, sabe? Liga a lâmpada, liga a luzinha. E ela diz, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ela olha para ele e diz, Rabone. Gente, tenho certeza que ela ficou ali feliz da vida, né? Fez o dia dela. Ela ficou a pessoa mais feliz do mundo, de que ela não só achou o corpo de Jesus, mas achou ele vivo. Achou ele ressuscitado. Então ela fica muito feliz ali. E acredito eu, mais uma coisa que eu acredito aqui, de que a primeira intenção de Maria foi ir até Jesus, de abraçar ele, de, sabe, meu Deus, ele tá vivo, sabe? Eu imagino essa felicidade que ela sentiu, porque no versículo 17 diz assim, Jesus disse, não me segure. Jesus disse pra ela, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, eu acredito que ele diz pra ela, tipo, eu não sou mais o 100% homem, 100% humano que vocês conheceram. Então, agora não dá pra você vir aqui me tocar, me abraçar, mas eu tô voltando pro Pai, eu vou voltar pro Pai. Quando eu voltar pro Pai, aí você vai poder me tocar novamente, vai poder falar comigo novamente, mas agora você tem uma missão, Maria. Vai e fala pros meus irmãos que eu tô vivo. Conta pra eles o que aconteceu, o que você viu, o que você está vendo, vai e conta pra eles. E aí Maria agora tem uma missão dada por Jesus para ir até os outros discípulos e contar tudo o que ela viu, para que eles agora fiquem sabendo de que o nosso Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Que lindo. Glória a Deus, chat. Versículo 19. Ao cair da tarde, versículo 19, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, os discípulos estavam ali dentro de um lugar, a porta trancada, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Não, peraí, gente, imaginem a cena, vocês têm que imaginar a cena. Os discípulos estavam trancados dentro de um lugar com medo dos judeus, porque nessa altura do campeonato já sabiam até os nomes, tenho certeza que já sabiam até os nomes de quem que seguia Jesus, quem eram os discípulos, quem andava com Jesus. Então, depois que eles viram tudo que aconteceu com Jesus, eles ficaram com muito medo, com razão, talvez, né? E eles ficaram com muito medo e se esconderam. Estavam ali com a porta trancada. O mais louco de tudo isso é imaginar a cena de que a porta estava trancada e Jesus simplesmente apareceu no meio deles. Eu fico imaginando, gente, o susto que aqueles discípulos tomaram. João poderia ter deixado registrado pra gente essa parte. Imagina, do nada, Jesus aparece na frente deles.
com porta trancada. Não teve porta trancada que impediu Jesus de aparecer. E glória a Deus por isso, que lindo. Nosso Deus é tão surreal que ele atravessou ali qualquer porta, qualquer parede que tinha e simplesmente apareceu na frente dos discípulos. E ele aparece tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais um dia normal. Isso também é muito incrível. Ele simplesmente aparece e diz: paz seja com vocês. Acredito muito eu que Jesus chegou dizendo que a paz dele seja com aquele povo porque eles estavam desesperados, os discípulos estavam desesperados. E somente o nosso Jesus é capaz de trazer a paz em meio ao caos. Então Jesus chega e a primeira coisa que ele transmite para aquelas pessoas é paz. Que a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, para que os discípulos entendessem de que era Jesus. Então ele mostrou as mãos para eles. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A paz ali entrou neles e a felicidade reinou porque eles puderam ver agora. Eles não só sabiam pela boca de Maria Madalena, mas agora eles viram de que Jesus realmente estava vivo e estava ali na frente deles, o que era muito lindo. Então eles se alegraram ali naquele momento. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Me lembrei, gente, quando eu li isso, eu me lembrei lá de ontem, né? Do ensino de ontem, a gente estava falando sobre, né? Que meu pai estava falando com a gente e tudo mais. E eu me lembrei também, lá do começo, quando Jesus para com os discípulos, antes dele subir lá para antes de acontecer, onde Judas ia trair ele, enfim, antes de tudo acontecer, quando ele ora por nós, ora pelos discípulos, que ele diz para os discípulos de que viria o Consolador, de que viria o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo viesse, ele precisava voltar, ele precisava subir e ele precisava morrer. Ele deixou claro isso, de que para que o Espírito Santo viesse, ele precisava morrer. E ali agora, Jesus chega até eles e diz: recebam o Espírito Santo. Tá aqui, ó. Toma o Espírito Santo, que o Espírito Santo habite em vocês, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu cumpri o que eu fui chamado para cumprir, para fazer aqui. E agora, aquilo que eu disse para vocês, que vocês receberiam, vocês podem receber. Recebam o Espírito Santo. Porque agora, eles não estavam só vendo Jesus, mas Jesus estava habitando dentro deles. Olha que lindo. Isso era surreal. Nossa, gente, isso é surreal, né? Versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então Jesus apareceu para eles e já deu uma missão para eles. Falou: ó, assim como eu fui enviado, agora eu envio vocês. Agora vai ser a vez de vocês. É a vez de vocês fazerem o que eu vim fazer. É a vez de vocês pregarem, de vocês serem perseguidos, de vocês levarem a palavra, de vocês perdoarem para que possam ser perdoados. Então ele dá essa missão para os discípulos agora, mostrando que o que eu tinha que fazer eu já fiz, gente. Agora eu vou com vocês, entendeu? Vai. Ide. Calma, versículo 24. É aqui que a gente entra no nosso querido Tomé. Vamos continuar. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Não conta o porquê que Tomé não estava. A gente não sabe o porquê. Tomé era um dos 12. Talvez ele estava em outro lugar, talvez ele tinha tirado um tempo para sofrer sozinho. Ou enfim, ninguém sabe o porquê Tomé não estava lá. Mas a gente sabe que ele não estava. Diferente dos 12, ele não viu Jesus. A Bíblia vai dizer aqui, a Bíblia diz, né, continua dizendo, que Tomé não acreditou quando contaram para ele. Eu vou ler isso mais pra frente. E a gente comentou sobre isso, né? Mas é muito difícil a gente dizer que Tomé julgar Tomé, né? Eu sempre falo isso. Mas assim,
E se os 12 não tivessem visto? Será, se os 12 não, se os outros, os 11, se eles não tivessem visto, será que eles teriam acreditado? Entende? Que é complicado também pensar sobre isso. Se eu e você não soubesse o que a gente sabe, se a gente estivesse lá no lugar de Tomé, será que a gente teria acreditado? Obviamente, hoje em dia, a nossa visão é outra e o nosso pensamento precisa ser outro. Mas é complicado, entendeu? Então, Ana, esse é o ponto. Não fala. Não fala. Eu sei que Pedro e João creram, porque a Bíblia diz, eles viram e creram. Agora, sobre os outros, não fala. Então, fica essa incógnita aí, entendeu? De pensar sobre... de não... É porque, assim, eu sempre comento isso pra vocês. É muito ruim a gente olhar pros discípulos, pra Eva, como eu comentei com vocês aqui antes de iniciar, pra Pedro, enfim, pra todo mundo que fez alguma coisa de errado, olhar pra eles e falar, que pessoa ruim, que horrível, até pra Judas, sabe, gente? Olhar e julgar dessa forma, porque pra gente, a gente conhece tudo, gente, a gente sabe de tudo que aconteceu, a gente tem a Bíblia em nossas mãos, se a gente não conhece, é por erro nosso. Sabe? Se a gente não conhece é porque a gente tem tudo aqui. Você pode simplesmente ler e saber tudo. Agora, eles estavam acontecendo tudo ali no momento. Na hora. Tava tudo acontecendo na hora ali pra eles. Então, as emoções, os sentimentos, as ações, era tudo assim. Entendeu? Tava acontecendo ali na hora pra eles. Não tinha ninguém pra chegar, a não ser Jesus, pra chegar pra eles e falar, ó, aqui tá escrito que você não pode fazer isso. Não tinha esse manual que a gente tem hoje. Então, é difícil a gente olhar com esse olhar de julgamento. Entende? É fácil julgar sabendo. Pois é, Jaque, pois é. É por isso que eu sempre comento isso pra vocês e eu sempre pareço ser defensora de Pedro, mas é por causa disso, entendeu? Porque é muito fácil a gente olhar e dar as nossas opiniões e julgar quando a gente sabe do começo até o final da história. E mesmo a gente sabendo do começo até o final da história, a gente faz muita coisa igual eles. E às vezes até pior. Então é por isso que é sempre bom a gente parar um pouco e refletir. Quem eu estou sendo? Será que eu não estou sendo igual Tomé? Entendeu? E pensar que foi necessário isso acontecer. Foi necessário Tomé não acreditar. Porque por ele não ter acreditado, a gente tem essa palavra que eu vou ler pra vocês aqui agora. E a gente tem o exemplo dele, a gente tem o erro dele pra olhar e não cometer igual. Lembra que eu falei com vocês ontem? Não precisamos cometer o erro para saber que é errado, para saber que é pecado, para saber que fizemos errado. Nós temos um manual inteiro aqui para ver as pessoas que erraram, para ver os exemplos das pessoas que erraram no nosso lugar, para que a gente não precise fazer igual. Entenderam isso? Vamos então continuar a nossa leitura. Ele não estava quando Jesus apareceu. Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas mais uma vez, Jesus entrou. Com as portas trancadas, Jesus entrou mais uma vez. Pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé. Jesus simplesmente apareceu ali e dessa vez ele se dirigiu para Tomé. Ele foi diretamente para Tomé. Jesus tinha um propósito de aparecer dessa segunda vez ali para os discípulos para falar com Tomé. Ele vira para Tomé. Disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus aparece já com as suas humildes chicotadas de sempre para Tomé ali na hora, direto e reto. Chega para Tomé e fala: Para de duvidar e creia, Tomé. Acredite, Tomé. A Bíblia não menciona que Tomé foi e colocou o dedo, que Tomé passou a mão. Eu acredito muito que só pelo esse confronto de Jesus, só por ele ter
falado assim com Tomé, Tomé olhou e entendeu, meu Deus, é ele mesmo. Só ele falaria isso, só ele falaria assim comigo. Versículo 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele acreditou ali naquele momento. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Ponto. Este versículo se encaixa em mim e em você, que não tivemos o privilégio de ver Jesus, mas nós cremos. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. É estranho dizer o que eu vou dizer agora, mas que bom que Tomé não creu naquele momento. Foi necessário que Tomé não cresce, que acontecesse tudo isso, para que Jesus dissesse essa frase. Para que Jesus dissesse isso para mim e para você, que nós somos bem-aventurados por não termos visto, mas estarmos crendo nele. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Capítulo 20 de João, finalizado para a glória de Deus, e termina de uma forma muito linda, onde João diz que Jesus fez muitos outros milagres, Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro. Mas o que está registrado aqui é suficiente para que vocês possam conhecer e crer nesse Jesus. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 21 do Evangelho de João. Espero que já esteja aberta, né? Desde o 20. Vamos ler juntos e comentar sobre. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, né? Terceira vez que ele aparece aos discípulos. À margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, lembrando que os filhos de Zebedeu, João era filho de Zebedeu. João, ele tem essa mania, né, gente? Ele não cita o nome dele. Ou ele fala o discípulo que Jesus amava, ou ele fala o outro discípulo. Ele nunca cita, ele não cita o nome dele, né? Ele sempre fala outro discípulo, enfim. Os filhos de Zebedeu significa que João estava junto ali também. João era filho de Zebedeu. E 2 outros discípulos. Aí esses 2 outros eu não sei quem era também não. Mas enfim. Vou pescar. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Estavam eles ali, todo mundo junto. E aí Pedro do nada se levanta e diz, ó, gente, vou pescar ali. Estamos aqui sem fazer nada. Vamos pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Então foi todo mundo ali, decidiu que iriam pescar. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Entraram no barco, ficaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Com certeza eles estavam ali frustrados, com fome, cansados, porque passaram a noite inteira trabalhando. E enfim, exaustos ali eles estavam, né? Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Mais uma vez, acredito que eles não reconheceram Jesus por um motivo também de que eles estavam bem cansados, de que eles estavam no mar e Jesus estava lá na praia, e também pelo motivo de que, acredito eu, de que o rosto de Jesus estava muito diferente. Porque ele não era mais... É difícil da gente imaginar isso, né? Mas ele não era mais homem. Ele estava em um corpo glorificado. Não sei como é um corpo glorificado, chat. Mas acredito que estava muito diferente de como eles viam Jesus antes. Ele lhes perguntou. Imagino Jesus gritando para eles lá da praia.
Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Primeiro que bom que os discípulos ouviram essa voz e seguiram a ordem dessa voz. Porque eles poderiam simplesmente falar: tá maluco? Ficamos a madrugada inteira rodando esse mar aqui todo pra pegar peixe, não pegamos um. Um moço que a gente nem sabe quem é, porque eles não reconheceram, tá pedindo pra gente jogar a rede aqui e a gente vai jogar? Perda de tempo. Mas eles simplesmente ouviram a voz e pensaram: por que não? Vamos fazer? Vamos fazer isso acontecer? Pedro, Tiago, Joana, Marquinhos. Pois é, foi assim que surgiu. E aí, eles jogaram a rede e tava difícil até pra puxar a rede de tanto peixe que tava saindo daquele negócio. Era muito peixe. O discípulo a quem Jesus amava, vulgo João, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que isso aconteceu, João girou a chavinha ali em João e ele entendeu: é Jesus, é o nosso Senhor. Só ele poderia ter feito isso. Isso aqui que aconteceu é coisa de Jesus. Só ele poderia ter feito isso. Ele entende ali na hora. E aí, gente, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Tem muita gente que diz muitas coisas sobre essa atitude de Pedro. A mais comum que eu conheço é que dizem que Pedro se lançou ao mar porque ele estava com vergonha ainda dos seus pecados, vergonha por ter negado Jesus 3 vezes, vergonha por muitas coisas, por isso que ele colocou a capa e se lançou ao mar, porque ele estava com vergonha de Jesus. Mas tem uma outra versão que diz também que Pedro se lançou ao mar porque ele queria se aproximar logo de Jesus. Ele queria ir logo em direção a Jesus para ver o mestre, para estar perto do mestre. Apesar de eu ter crescido escutando a primeira versão, e por ter crescido escutando a primeira versão acreditar mais nela, eu gosto e quero me obrigar a acreditar na segunda. Aí, peraí. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus chegou ali e preparou para os discípulos uma fogueira, peixes e pão. Ele já tinha preparado tudo e ele pediu para os discípulos pescarem mais peixes, porque obviamente os discípulos estavam famintos dessa noite de trabalho. Então por isso talvez ele pediu para eles pescarem mais. Porém, é muito bonito a gente perceber de que Jesus já estava ali com as coisas preparadas para que eles pudessem se alimentar. Jesus já estava ali fazendo um churrasco de peixe para os discípulos. Isso é muito bonito, chat. É muito lindo. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Coisa de Deus. Jesus lhes disse: venham comer. Que lindo, chat. Uma palavra tão pequena, né? Um versículo tão pequeno, uma frasezinha de Jesus tão pequena ali. Mas a atitude de Jesus em estar ali junto com os discípulos, depois de ressuscitado, e ter se preocupado com a fome que eles estavam, é muito aconchegante. É isso, Cleito, é muito lindo, muito lindo. Porque a gente vai ver aqui que não tem muito... Jesus não tinha uma mensagem muito grande para passar através disso, sabe? Não tinha uma coisa toda, não tinha um milagre ali, apesar dele ter feito eles acharem os peixes, né? Não tinha um milagre, assim, uma coisa para acontecer. Até porque já tinha acontecido tudo.
o que era para acontecer, e enfim. Era só um momento entre Jesus e os discípulos. Jesus só queria passar um momento com os seus discípulos. E aí ele aparece e prepara um churrasquinho de peixe para alimentar os discípulos. É muito bom a gente enxergar isso como Jesus sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente precisa e conhece por dentro. Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções e do que a gente precisa. Do que a gente mais precisa, ele sabe. Ele sabia que os discípulos estavam com muita fome e cansados. E ele preparou. Jesus cuida dos detalhes, exatamente. É algo tão simples, mas muito bonito. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Agora nós vamos ler os versículos finais, não só do capítulo 21, mas do livro de João, do Evangelho de João, que vai terminar com Jesus, com uma conversa de perdão. Uma conversa, vocês vão ver. Vamos lá. Versículo 15 agora. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus chega para João e faz essa pergunta para João, acredito eu, que fazendo João? Para Pedro, perdão. Fazendo Pedro se lembrar lá do começo, quando ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu daria a minha vida pelo Senhor. Vocês lembram disso? Lembram disso? Quando Pedro diz isso para Jesus, e Jesus fala para ele: é mesmo, daria mesmo, Pedro, mas você vai me negar 3 vezes. Aí aqui, Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Para trazer a memória a Pedro, e fazer com que Pedro se lembrasse se esse amor ainda havia nele. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Eu acho, mas esse capítulo tá cheio de eu acho, né, gente? Mas assim, é porque eu imagino demais. Mas eu penso que Pedro ficou ali meio triste porque Jesus o fez com que ele lembrasse do pecado dele. Jesus pergunta se em Pedro havia este amor por 3 vezes. Talvez fazendo com que Pedro se lembrasse de que ele negou Jesus por 3 vezes. E aí Pedro se toca ali e se entristece. Talvez por lembrar disso. Por pensar: galerinha, errei. E aí Pedro agora responde de forma diferente. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Senhor, tu conheces o meu coração. Da última vez que eu disse que eu morreria pelo Senhor, o Senhor sabia que eu iria te negar 3 vezes e me corrigiu. Agora, eu não sei do meu futuro, mas o Senhor sabe o meu coração
e sabe se eu te amo ou não. O Senhor sabe que eu te amo. Ele diz isso para Jesus, não isso, mas diz isso para Jesus. E aí Jesus, ainda no mesmo versículo, disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Ponto. Jesus agora dá uma missão para Pedro. Pedro, que antes estava debaixo de um pecado, de algo ruim que ele cometeu, algo triste que ele cometeu. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus vai até o encontro deles, olha para Pedro, lembra Pedro deste pecado, lhe perdoa e lhe dá uma missão. Mas aí Jesus continua dizendo: disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Versículo 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Nesse momento aqui, Jesus ele estava revelando para Pedro o que iria acontecer com Pedro nos próximos capítulos, no restante da história da vida de Pedro. Ele estava dizendo: Pedro, quando você era jovem, quando você não conhecia, quando eu estava ali com você, você fazia as coisas por impulso. Você agia da maneira que você queria, da maneira que você achava que era certo você fazer. Você ia e fazia, seguia o seu caminho e ia. E a gente viu isso ao longo da história de Pedro, né? Ele fazendo isso várias vezes. Mas, agora, a partir de agora, quando você for velho, agora que você entende, agora que você sabe, agora que você tem uma nova missão, vai chegar um momento, Pedro, em que, calma aí, em que você não vai mais vestir, calma, deixa eu ler direitinho, ó. Quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Basicamente, Jesus estava dizendo: Pedro, vai chegar um momento em que você vai ser preso, você vai ser prisioneiro, você não vai, as pessoas vão te levar para lugares onde você não quer ir, você vai ser obrigado a ir para outros lugares, você vai ser perseguido pelo meu nome, vai acontecer coisas ruins com você, porque agora as coisas vão ficar sérias, sabe? Agora vocês não vão me ter aqui e agora é com vocês. As coisas vão ficar pesadas, Pedro. Tava avisando para ele ali. Porém, ele continua dizendo: siga-me. Siga-me, Pedro. Vambora. Vai acontecer. Você não vai ter muitas opções na sua vida, não vai ter muitas escolhas. Ser crucificado, pois é. A morte de Pedro é uma morte também bem triste, né? Mas enfim, vai acontecer muitas coisas com você, Pedro. Vai ser difícil. Você precisa ter maturidade para enfrentar isso. Mas vambora. Siga-me. Vamos junto, que vai dar certo. No final vai dar certo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Então, assim, é importante lembrar e entender que tudo isso que foi escrito foi João que escreveu. Então, ele escreveu conforme o testemunho que ele ouviu de outras pessoas e coisas que ele viu e ouviu. Então, enquanto isso estava acontecendo, essa conversa de Pedro e Jesus, João estava atrás, só ouvindo tudo, gente. João estava ali, entendeu? Na curiosidade, ouvindo cada detalhe. E aí João estava atrás, seguindo eles. Pedro percebe isso. Jesus chama Pedro, Jesus olha para Pedro e fala: siga-me, vambora, eu e tu. E vai. E Pedro vai atrás, olha para trás e vê João lá. Aí, vê João seguindo, né? João curioso. Aí, gente, ó, olha para isso, calma aí. Versículo 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E esse moço aqui, e João que tá seguindo a gente? E aí, Jesus, o que a gente faz com ele? Aí Jesus olha para Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim, versículo 23. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? O que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Vou continuar lendo e a gente já fala sobre isso.
Versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa. Foi uma hipótese, né? Que Jesus só falou ali com ele. Mas basicamente, gente, Jesus estava querendo dizer o que para Pedro? Pedro, eu acabei de te chamar, de colocar nas suas mãos uma missão e tô te chamando para você vir comigo. E aí você para no meio dessa missão para olhar para trás e ver a vida de outra pessoa? Então Jesus estava dizendo, o que você tem a ver com a vida dele, Pedro? É eu e você aqui agora, o assunto é a gente. Deixa que eu me resolvo com o João depois. Se meta com a sua vida, com o seu chamado, com a sua história, com o que eu te chamei para fazer. E para de se preocupar com o chamado dos outros. Era um tapa ali, mais um tapa ali de Jesus sendo direto e reto mais uma vez. Então Jesus dizendo, faz o teu. Faz o teu, Pedro. Foca no que eu te chamei para fazer. Versículo 24. Este é o discípulo. Último versículo, gente. Vamos ler com calma. Pode ir fixando, Cleiton. Assim que eu terminar de ler, eu paro para falar sobre isso direitinho. Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, que lindo! Esse capítulo final, eu acho que não tinha jeito melhor de acabar. João acabou o livro, o Evangelho de João, de uma forma incrível. Que capítulo maravilhoso, que capítulo lindo.